Que daí vocês já, quando estiverem visualizando, já dá um toque. Beleza, professor. Para mim já apareceu. Aqui foi. Apareceu aí, né? Então, beleza. Hoje a gente vai falar, vou falar de firewall e vou falar de IP-tables, tá? Aí eu vou usar aquela nossa máquina virtual antiga, tá? Para apresentar. Eu vou apresentar e fazer um pouquinho de prática. Conforme vocês forem tendo dúvida, alguma coisa, vocês vão parando e tirando dúvida, tá? Tá ok, professor. Beleza. Então, hoje a gente vai falar de IP-tables, né, e de firewall, mostrar que o IP-table já vem nativo aqui no Linux, tá? E aí a ideia é que a gente já quase chegue, né, mais ou menos, a gente vai ter depois dessa aula mais umas 3 aulas, tá? Ali de conteúdo, e aí a gente faz aquela revisão marota lá para a prova, tá bom? Tá ok, professor. Deixa eu perguntar para vocês, antes de a gente começar um pouco mais a fundo. Os conteúdos passados, vocês ficaram com dúvida, alguma coisa? Ou tá de boa? Vocês estão conseguindo acompanhar? Conseguiram assistir as aulas de novo? Como que tá essa parte aí? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá também, Tamires? Sinceramente, eu não assisti de novo, mas o que eu vi na aula tava bem de boa. Tá tranquilo? Você acha que tem, se tiver alguma aula que vocês querem que a gente refaça, algum pedaço, alguma coisa, dá um toque que daí a gente acaba refazendo, que já está quase indo para a reta final, né? Então dá para ir ali algum conteúdo, alguma parte que tenha ficado meio turbulenta, meio ali faltando alguma coisa, você dá um toque, a gente refaz o pedaço da aula, tá? Para ficar mais fácil aí. Tá bom? Tranquilo. Eu sei que cada aula está sendo um tema diferente, muitas das vezes acaba não tendo um contato, né, de Linux dia a dia, só ver, né, e ver a instalação acaba talvez deixando alguma coisa passar, tá bom? Qualquer coisa, então vocês dão um toque aí pra gente. Então eu vou começar hoje a falar de firewall e vou falar de PT. Oi? Não, eu tô falando, a dúvida vai aparecer na prova, mas tá tranquilo. Não, o que eu estou pensando? Uma aula antes da prova, a gente faz uma revisão, né? Pega os conteúdos, faz uma revisão de cada tópico que a gente abordou, né? A prova é mais tranquila. O que eu estou pensando mesmo é para o dia a dia de vocês depois, né? Lá na frente, quando precisar ali, ter o material. Depois vocês guardam as apresentações que está lá no AVA para baixar, que praticamente, né, tudo que a gente acabou fazendo aqui em aula está na apresentação, então vocês conseguem facilmente repetir o ambiente, tá? Beleza. Beleza, senhor. Beleza, então vamos lá. Deixa eu começar aqui no modo apresentação, para a gente já... software que a gente tem aí, né? Tá todo mundo vendo os slides bem aí? Aparece legal para vocês? Sim. Tá. Eu vou explicar um pouquinho de firewall, alguns conceitos, e aí depois a gente entra direto no IP-tables, tá? Então, a ideia, né, como o próprio nome diz, né, esse firewall é uma barreira que a gente instala, né, programa, na verdade, então é uma barreira lógica que a gente coloca entre o mundo fora e dentro da nossa rede, né? Então, o que a gente faz? A gente cria proteções, né, que nos protege do mundo de fora, né, de alguma coisa que seja indesejada, e assim também, né, protege o nosso ambiente internamente de qualquer tentativa de ataque, qualquer tentativa de pular o sistema, né? Então, um firewall bem configurado, a ideia é proteger a máquina, né, contra acessos indesejados, e muitas das vezes não só uma máquina, uma rede, né? A partir do momento que você tem um firewall, né, antes do servidor e das máquinas dentro de uma rede, ele é a proteção do mundo externo, tá? Então, esse é o cara que você tem que ter muita atenção para
configurar, está bem configurado, porque ele é o que te protege do mundo externo ali, quando trata sobre possíveis ataques, tá? Então, ele é a primeira ideia contra acessos indesejados, né? Acessos que não são autorizados, na verdade, que não estão dentro da política de segurança da empresa, como, por exemplo, um ex-funcionário que não pode mais acessar a empresa por meio da intranet, um ex-funcionário que não pode mais usar suas credenciais para acesso, né? Tanto mesmo ele estando fisicamente dentro da empresa, mas ele não pode simplesmente, um ex-funcionário que não pertence mais ao quadro de funcionário, chegar, sentar em uma máquina, digitar seu usuário e senha, desde que do momento que ele foi, vamos dizer, dispensado das suas atividades. Então, ele não tem mais esse direito, né? Então, a ideia do firewall é controlar acessos tanto dentro como fora da empresa, tá? Dentro que é de local físico, tá? Muitas das vezes a gente pensa do firewall, né? Sendo uma coisa ali, uma proteção meio que aquela parede, mas a gente tem que pensar que aquela proteção é uma proteção lógica, tá? Não é igual uma parede que você instala fisicamente. O firewall é um programa, né? Um software lógico. Então, ele serve para controlar coisas lógicas, né? Controlar acesso de coisas lógicas. Então, por exemplo, essa é uma das principais funções, controlar o acesso indesejado, né, de pessoas. E a segunda, tão importante como a primeira, é controlar o tráfego de informação indesejada, principalmente o tráfego que entra, né, para dentro da rede. Por quê? Né? Porque tudo que for de vírus, né, ou de alguma tentativa de negação de serviço, ou, né, ou intrusões nesse sentido, vão tentar entrar pela porta da sua rede. E o firewall tem que estar protegendo as máquinas, os dispositivos que estão dentro da sua rede desse tráfego indesejado, tá? E aí, muitas das vezes, você pode pensar o firewall controlando não só o tráfego de entrada para a rede, mas até de saída, né? Ver ali se está configurado, protegido, os pacotes com clareza, né? Se está bem configurado, se tudo ali está de acordo com a função e com a sua determinação de acordo com a política, tá? Então, essa é a ideia, né? Proteger, usar contra acesso, contra tráfego de rede, né? A pacote mesmo ali, ele faz esse controle através disso, controlando o tráfego de pacote, por isso que você cria as regras, né, que permite TCP/IP, RTP, né, SMTP, os protocolos ali que você configura, se permite ou não, e como é essa permissão. Então, ali tem a ver com tráfego de rede, tráfego de pacotes que você controla para poder gerenciar tanto a entrada como a saída, né? Criar logs ali para guardar o histórico e tudo mais dentro do seu firewall, tá? O terceiro e tão grande importância é proteger os serviços que estão rodando na máquina, tá? Principalmente esses, né? Proteger serviços, porque muitas das vezes são serviços de software, programas, né? Drives ali importantes que garantem um bom funcionamento da máquina, tá? Isso é muito importante, tá? Eles garantem o status ali da máquina de funcionamento. Tanto é que muitas das vezes, né, antivírus, né, já não é assim tão fácil, não é muito difícil isso acontecer. Você tenta muitas das vezes fazer muitas das vezes há uma atualização nova, né, de algum determinado programa, sistema, o firewall vai lá e coloca aquilo como perigoso e exclui um executável, um programa, tá? Isso não é muito difícil de acontecer, acontece com bastante regularidade. Por quê? Né? Muitas das vezes acontecem atualizações que, quando elas chegam até a máquina final, o firewall considera aquilo perigoso porque a política, uma ou outra política de segurança não está excluindo aquele aplicativo, aquele executável, né? Então,
Isso qual que é a intenção? Muitas das vezes é uma coisa que você vai ter que ir lá, reconfigurar aquela regra, né? Vai permitir, a partir de agora, uma atualização. Muitas das vezes depende de onde está a máquina, acontece uma reclamação ou outra de usuário. Toda hora está excluindo o executável aqui do meu aplicativo, da área de trabalho, não está deixando, ele está excluindo, tá? Porque uma ou outra política de segurança dentro do firewall não está fazendo a sua função, que é qualquer coisa perigosa que ele sinta, né? Ele exclui. Mas é um código de um programa confiável, né? Você sabe que é um código de programa confiável. A política do firewall, ela está para ser cumprida. Então, ela vê aquele código, né? Aquele código lá que está na linguagem programada, ou aquele executável com uma extensão diferente, ao qual ele não está sendo conhecida, né, pelas regras do firewall naquele momento, ele vai excluir, né? Então, a ideia é proteger mesmo os serviços que estão rodando na máquina. E aí, muitas das vezes, essa proteção, né, ela pode ser vista como boa ou ruim, tá? Mas a ideia do firewall é que, quando você instale, ele tem uma inteligência básica, né? As políticas ali básicas. Conforme o tempo vai passando e a rede, né? Aí é uma rede, vamos pegar uma rede corporativa, ela vai ganhando expertise, você vai crescendo as configurações do firewall, você vai deixando ele mais com a cara da empresa, né? Ele vai mais sendo customizado de acordo com a empresa, tá? E, por último, mas não tão, né, menos que as outras, é bloquear passagens de coisas indesejadas, né? E aí, quando a gente fala de bloquear essa passagem, a gente tem como principal fonte vindas da internet, né? Porque todas as máquinas hoje estão conectadas em rede, então uma das principais invasões, né, é da internet, tentativas vindas de conexões oriundas ali da internet, tá? Mas não tenham ela como a única fonte de possíveis invasão, tá? Por quê? Muitas das vezes, já fui testemunha de casos de usuários com seus famosos pendrives, né? Levam para casa, trazem para a empresa, né? Vou levar um filme, trazer filme. Eu vou levar alguma coisa. Eu vou trazer os arquivos de casa. Só que ele usa esse pendrive aí para tudo que ele tem imagina na vida. Então, ele coloca filmes que ele abaixa da internet, ele coloca programas que ele copiou de um torrent da vida. Então, muitas das vezes, isso também é uma porta de entrada, por exemplo, para um vírus, né? Simplesmente você pega, muitas das vezes, se o seu antivírus não for um antivírus bom, né? Um vírus, muitas das vezes, pode entrar em uma máquina e se espalhar em uma rede, simplesmente porque, não por causa da sua configuração e regras para controle da internet, mas muitas das vezes porque um pendrive de um usuário não leigo ali, né? Um usuário leigo tinha um vírus e aí conectou, entrou para a rede, tá? Então, isso não é muito incomum de acontecer, tá? Então, sugiro aí bem atenção a esses cuidados, tá? E aí, entra-se alguns debates, né? Empresas que fecham portas USB, não permitem conexão, mas, poxa, como vai fechar as portas? Nós somos uma empresa aqui que trabalha com contabilidade, várias coisas podem vir por pendrive, nós vamos no cliente, copiamos dados da empresa, trazemos para o escritório, né? Então, fica um pouco complicado ali, tem políticas de segurança, né? Por isso que o firewall, ele tem muita identificação com a política de segurança da empresa, tá? Ele combina muito ali com as diretrizes e diretivas que a empresa vai construindo ao longo da sua jornada para essa parte de tecnologia, tá? Então, fica aí uma dica, né? Não somente da internet, mas muito mesmo USB hoje, né? Então, pendrive ali e tal, o próprio celular, né? Que você pluga ali
no computador, né? Tem que tomar cuidado, que tem gente que faz ele de pendrive também, né? Porque muitas das vezes tem uma memória maior ali, né? 64 GB, 128, o cara faz dele também um pendrive e sai espetando em outras máquinas de outras redes, né? Ali fora da empresa. E quando chega na empresa, é complicado, por causa que ele espeta e também sobe o que está dentro do sistema ali de armazenamento do pendrive, tá? Então, a ideia do firewall é bloquear todas estas portas de acesso, né? Tanto lógicas, né, como a internet, ou física, como o pendrive ali, que também, após a sua conexão pela física, né, vai para a lógica também, porque ele vai subir os dados que está gravado para o sistema operacional, tá? Então, não é somente para estas partes aqui. Então, se a gente for pensar, né, a principal função, né, de acordo com o que a gente falou do firewall, é proteger, né, proteger ali a barreira, né, de se tornar uma barreira para que tudo, né, esteja ali seguro, né? Então, ele protege, né, serviços, conexões, máquinas, né? Então, quais serviços ele protege, né? Na verdade, ele tenta proteger o maior número de serviços possíveis, tá? Então, a ideia é que ele consiga proteger o ambiente ali, os principais serviços, na verdade, todos os serviços que estão rodando na máquina, ele proteger o seu status, né? De manter ali íntegro, tá? E, né, ali, só que assim, né, você não consegue fechar tudo, né? Você simplesmente não consegue lá, não, então eu vou fechar todas as portas do mundo e nada entra na minha rede. Não faz muito sentido, né? Por quê? Você precisa se comunicar, né? Então, você tem que ter uma configuração segura, que ao mesmo tempo você tem um trade-off ali de segurança e disponibilidade, né, e confiabilidade e integridade junto, tá? Então, você tem que saber quais tipos de serviço que você vai proteger, principalmente para realizar essa comunicação com o mundo exterior, que tipo de conexão eu posso deixar passar, ou eu bloqueio, né? Que máquinas terão acesso livre, né? Por exemplo, você vai ter na sua rede corporativa ou na rede de uma empresa, uma coisa que você vai ter que tomar decisões. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes você vai estar, né, com máquinas de um gerente, por exemplo. Você não consegue configurar ela do mesmo modo que uma máquina, muitas das vezes, do RH, né? Por quê? Configurações diferentes, acessos diferentes, permissões diferentes, né? Graus de controle diferente, então você vai ter que ajustar o firewall, né, a essas possibilidades também, né? Que serviços terão prioridade no processamento, né? Tu não vai poder deixar processar todos os serviços, né, consumindo a mesma quantidade. Por quê? Vai saturar, né? Vai estrangular ali o processador, então você vai ter que ir tomando decisões que vai personalizando tanto o firewall quanto a sua empresa, né? Aí você vai ter que ver que máquina que acessa a rede e que máquinas que não podem acessar a rede, né? Máquinas, por exemplo, de usuários, desktops, né, notebooks ali, todos vão ter que acessar a rede, né? Então, você vai ter que tomar ali cuidados, né? Você vai ter que ver qual máquina pode ou não, né? Qual é o volume de tráfego que o servidor manipulará, né? O que cada servidor você vai ter que tomar decisões, qual que é o que você vai ter que controlar de tráfego ou não em um servidor, né? E aí, o que muitas das vezes você vai deixar sair da sua rede para o mundo, né? Também, você tem que controlar tudo, né? Do ambiente, tá? E pensando nisso, né? Existe, né? Quando a gente fala de firewall, né? A gente muitas das vezes só tem o conceito, né, de firewall, mas na verdade a gente tem tipos de firewall, tá? Então você tem, por exemplo, firewall de aplicação, né? Que é os proxies, né? Então o que é um firewall de aplicação? Ele está na última camada lá, né? Então ele está naquela camada de aplicação
Então, qual que é a ideia dele? Controlar pacotes, proxy, SMTP, HTTP e etc. Né? Então, ele está naquela camada ali do modelo OSI, sendo um firewall de aplicação. Ele controla as aplicações, tá? Você tem um firewall baseado em estados. E aí você usa o quê? Tabela de estado. O que é esse estado? Permitindo, negando, tá? Você permite passar ou nega passar, tá? Então, isso é um firewall baseado em estados, tá bom? E você tem um firewall de pacotes, que você monitora endereço e porta, tá? Endereço é o IP e a porta é aquela que você quer saber, fazer a comunicação, entrada e saída, né? Portas aqui é a ideia das portas que a gente tem, 80, 80, 90, né? Aquelas portas já conhecidas por alguns. Então, é bom que vocês guardem isso, né? Que essa parte aqui de aplicação depende. Se vocês um dia forem trabalhar numa empresa de segurança, numa empresa de firewall, muitas das vezes isso aqui pode ser uma questão de prova, tá? Eles falaram, quantos tipos de firewall tem e como são, né? Então, você tem o firewall de aplicação, proxy, né? Que trabalha naquela camada lá de cima. Então, ele monitora, né? Os protocolos SMTP, HTTP, FTP, né? Aquela relação lá da última camada de aplicação, tá? Você tem o firewall baseado em estados, verdadeiro e falso, né? False e true, ali para você. E o de pacote, endereço, porta, tá? Pessoal, tem alguma dúvida até agora ou tá tranquilo essa parte aí? Tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Você já tinha tido aula de firewall já? Não, específica não. Ah, tá. Tá, beleza. Tá? Então, vamos lá. Então, né, os 3 tipos básicos que tem, né, são esses, tá? Firewall de aplicação, firewall baseado em estados, né, que você tem a tabela de estados, e o firewall de pacote, tá? Então, não é tudo firewall, né? Existe diferenciação entre eles, tá? Se alguém falar, não, mas eu vou instalar o firewall, né? Não é simplesmente, né? Você tem ali diferentes tipos de firewall, tá? Para poder instalar de acordo mais com o negócio, tá? Logicamente, né, que você tem aqui o IP Tables, tá? Agora a gente vai falar de específico, né? Eu trouxe essa visão mais global de firewall, né? Porque para a gente ter esse cenário ali, o que é um firewall, né? E como que é mais ou menos dividido esse firewall, tá? E a gente vai falar agora de um pouco de IP Tables. O que é o IP Tables, né? Ele já vem nativo no Linux, tá? Então, você não precisa instalar no Ubuntu, tanto versão desktop quanto servidor, tá? Debian, tá? Red Hat, OpenSUSE lá. Ele já vem nativo, tá? A gente chama ele de IP Tables, esse firewall nativo aqui, tá? Ou NetFilter, tá? Que é um segundo nome. Mas o nome mais popular ali é o IP Tables, tá? Ele já é muito antigo ali do mundo Linux, tá? Surgiu no kernel do Linux 2.4, então é bem antigo, tá? A ideia foi substituir o antigo firewall que era usado, que era o IP-Chain, mas ele acabou caindo em desuso e o IP Tables tomou o lugar, tá? Professor. E é o que é usado agora, tá? Então, é o que mais você vai encontrar material, referência e mais gente falando da sua utilização, tá? Ele possui muita flexibilidade na programação da regra, tá? Então, aqui, né, você não tem uma interface gráfica, tá? Você tem ali linha de comando, tá? Mas ele é muito versátil e a lógica dele também é bem simples de entender, tá? A gente vai ver aqui que não é muito complexo, não. Mas a lógica é bem simples. E a ideia é que seja bem flexível ali na programação, tá? E por causa disso, tem mais opções para controle de tráfego, tá? E aí você consegue controle independente do tráfego da rede, tá? Então, você consegue rotear os pacotes, fazer regras e mais detalhado possível. Ele é muito versátil nessa parte, tá? Então... Professor. Oi? O firewall do Windows funciona mais ou menos igual ou é muito diferente? Olha, o do Windows, as versões, eu não sei como que está no 10. As versões antigas, o IP Tables era superior. Agora, como a Microsoft está usando muito código aberto, se vocês repararam, do 10 para cá, ela está usando algumas ferramentas de software livre.
Então, possa ser que o firewall seja melhor, porque eu vi que algumas coisas do 10, eles estavam aprimorando essa segurança. Só que, como a Microsoft, né, eu creio que eles não chegariam a aprimorar como um firewall total, porque a Microsoft também é parceira de empresas de antivírus, né? Então, a Avast, né, Trend, elas são parceiras dessa empresa também. Então, se a gente for parar para pensar na lógica, se ela fizer um firewall muito bom, querendo ou não, ela está meio que também dando um tiro nos parceiros dela, né? Sim. Então, porque querendo ou não, ela faz, né? Ela tem a Avast, tem o Trend, tem algumas empresas que são parceiras Microsoft, né? Então, se até, por exemplo, você compra o computador, vem o Windows e um ano de firewall grátis. Então, eu creio que ela nunca vai chegar a um firewall de primeira, porque senão também ela vai estar, querendo ou não, dando um tapa nos próprios, vamos se colocar entre aspas, amigos, né? Então, eu creio que é bom, mas não vai se dizer, por exemplo, no estado ótimo. Sim. Tá? Beleza. Mas como agora no Linux é aberto, então o firewall daqui chega a ser competitivo com níveis profissionais, né? Firewalls profissionais, de empresas que você contrata e paga lá serviço, né, mensal, anual, por assinaturas, tal. Chega a ser bem competitivo, tá? Beleza. Então, qual que é a ideia dele, né? Além dele ser esse cara aqui, né? A ideia dele é que você consegue fazer especificação de porta, de endereço origem, de endereço destino, né? Então, o que você consegue fazer? Especificar o endereço ao qual está saindo, que é, por exemplo, o seu notebook, o endereço destino e a porta que você quer que seja usada para comunicação, né? Ele suporta os protocolos TCP, UDP e ECMP, né? Então, ele vai suportando os protocolos para você conseguir também criar as regras, tá? Tem suporte à interface de origem e destino de pacotes, tá? Manipula serviço de proxy na rede, né? E com ele também você consegue fazer tratamento dividido em chains, né? Em canais ali, para melhor controlar o tráfego, né? Você consegue separar o controle do tráfego ali, tá? Permite um número ilimitado de regras por chain, tá? Ou seja, o que é isso? Você pode criar o tanto de regra que você quiser para o seu firewall, tá? Então, quer dizer o quê? Você pode ter um firewall com 10 mil regras lá, sendo ela por chain, você não tem limite ali, tá? O firewall não tem limite, tá? É o quê? Você pode configurar e customizar de acordo com a sua rede, que não vai ter problema. Lógico que assim, você vai ter problema, por exemplo, se você configurou a lógica da regra errada. Mas problema por espaço, olha, você não tem mais espaço para criar a regra. Você não pode mais criar a regra. Não, ele vai te permitir criar as regras que você quiser, tá? Ele é bem versátil, ele é bem customizado pelo cliente, tá? Só que, lógico, né, você tem que criar o escopo correto com a rede que você quer, tá? Então, isso parece agora ser um pouco... mas por quê? Eu tenho que ficar sempre atento a isso. Porque uma regra pode impactar em outra, né? Você, muitas das vezes, cria um fluxo de TCP, por exemplo, em uma determinada porta. Aí você vai lá e cria um fluxo de UDP na mesma porta, cria SMP na mesma porta, cria RTP na mesma porta. Você começa, por exemplo, a sobrecarregar uma porta só, tá? Então, ele tem essa customização grande ali e versátil, mas também depende do engenheiro, do programador, do administrador, de quem está gerenciando o IP-Table. Essa configuração precisa das regras, tá? Porque senão você começa a embananar, a criar regras ali, e uma regra sobressai a outra, uma regra cria conflito com a outra, e de repente você não consegue monitorar mais nada, não consegue mais ver as ligações lógicas da regra que você está criando. Então, é bom sempre fazer um escopo, ver realmente o que está acontecendo. Se for o caso, muitas das vezes, desenhar, né, as regras e tudo ali, para você ter uma visão global do que está sendo feito, tá?
E aí, né, ele também, por si só, ele já possui um mecanismo interno para rejeitar ela. Não tem regra, ele é um pacote duvidoso, ele vai abortar. Ou um pacote que ele veio quebrado, mal formado ali, ele vai também rejeitar, né? Rejeitar, ele vai dropar, né? Ele vai fazer com que o pacote não chegue, tá? E uma das coisas bem legal é que, além do iptable, você consegue ir encaixando módulos externos a ele, tá? Então, você tem o firewall, e aí você pode personalizar módulos que você consegue isso como? Fazendo download, como a gente já fez das instalações de outros programas. Você vai lá, você precisa de um módulo à parte para gerenciar uma parte gráfica de alguma determinada saída que você quer. Você vai lá, apt-get install, passa o que quer, e aí você instala a expansão das funcionalidades, né? Você aumenta as funcionalidades que ele tem para poder te ajudar, tá? Ele também tem suporte completo a roteamento de pacotes, ou seja, você consegue ali, dentro dele, criar rotas, né, para pacotes que você queira que eles tomem caminhos diferentes de uns do outro. Por quê? Muitas vezes você fala, mas por que eu vou querer rotear pacotes para lugares diferentes ou situações diferentes? Depende, por exemplo, da empresa que você está, ela tem uma determinada... Você sabe que ele tem um determinado fluxo muito grande de tais pacotes, né? Você consegue criar uma linha que você fala, poxa, eu tenho esse fluxo muito grande de dados, de troca de dados aqui. Então, eu vou criar uma tabela aqui de roteamento que seja mais vantajoso para esse fluxo. Ou seja, eu crio uma rota de roteamento exclusiva para esse fluxo e separo ela de outras, né? Então, eu falo, tudo que for igual a isso, siga essa rota. O que for diferente, siga rota aleatória. Então, eu consigo fazer ali um roteamento de pacotes e diferenciar e aí customizar para ganhar agilidade e tudo mais ali da nossa rede, tá? E aí você tem suporte à especificação de tipo de serviço, né? Então, você consegue, por exemplo, igual eu falei, né? Além de criar essas rotas, você consegue priorizar o tráfego de determinados tipos de pacote. O que é isso? Você sabe, por exemplo, que sua empresa ela está atuando na Bolsa, por exemplo, você trabalha numa agência lá da Bolsa de Valores, que negocia ações, e você sabe que ela tem que ter um tráfego quase em real time de determinados fluxos de pacote para estar alimentando o monitor dos valores das modificações das ações, os valores lá que sobe e desce. Isso tem que ser em tempo real. Então, você tem que priorizar esse tráfego de determinados tipos de pacote para que ele não tenha nenhuma lentidão, né? O canal não seja saturado. Então, você consegue fazer separações de tráfego ali, tá? Você também consegue criar exceções, né? Especificar exceções, né? Ali para alguma determinada situação. Por exemplo, o que seria isso? Né? Você tem um aplicativo que só roda no programa do gerente lá, que é um programa específico para ele ter uma visualização de tudo, né? Só que você sabe que esse programa ele vai contra alguma outra regra, né? De que você tem lá no iptables para alguma configuração específica lá, né? Ele usa esse aplicativo que roda nesse programa desse gerente, tem alguma coisa, algum código que o antivírus sempre vê como malicioso e ele exclui, por exemplo. Então, você consegue fazer o quê? Consegue fazer criar uma regra de exceção para que nessa máquina ele não monitore essa ação e aí, por consequência, não elimine esse antivírus, esse aplicativo, tá? Né? E aí, ele permite enviar, você pode criar, né, programar nele alertas personalizados, né, ao syslog, que é o quê? Avisos, né? Olha, tentativa de ataque à porta tal. Você vai lá, programa para enviar para o syslog, que é um complemento que ele já envia os logs de alerta para você, tá? E aí você já customiza de acordo com o que você quer.
consegue fazer redirecionamento de porta, né? Então, você pode pegar, por exemplo, HTTP na porta 80, falar, poxa, meu HTTP, a porta 80 é a padrão. Pô, só que é padrão, então ela é a mais atacada. Eu vou colocar uma outra porta aqui. Vou lá, vejo uma outra porta e libero uma outra porta para o fluxo HTTP para ele entrar na rede, tá? E, né, você consegue ali fazer contagem de pacote, né? Contar os pacotes que atravessaram uma regra, né? E quantos foram, quantos não foram, né? Você tem ali também controle de limitação de passagem de pacote, né? Então, você pode, por exemplo, criar, você pode limitar, né, a quantidade de pacotes. Por exemplo, você fala, poxa, eu tenho uma quantidade normal de pacotes TCP por dia de 2 milhões aqui na minha internet, na rede da minha empresa. Pô, então eu vou configurar 2 milhões e 300 permitido. Passou disso, eu vou e não deixo os pacotes passar sem uma permissão de administrador, porque tem que ser monitorado para ver o que é. Com isso, eu consigo evitar alguns possíveis ataques de cfloat, pingfloat, DOS, né? Que são o quê? Tentativas de acesso, né, por força bruta, de invasão à sua rede, tá? Então, ele já faz essas coisas, tá? Então, eles são mais específicos, tá? Ele tem suporte a SNAT e DNAT, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e a Masquerading, né? Que é criar máscaras, tá? Nesse firewall, tá bom? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Tá tranquilo aí, Mário? Tá tranquilo, professor. Beleza. Porque agora a gente já vai... Eu vou mostrar um pouco mais agora a prática dele, tá? Então, a gente vai criar algumas regras, algumas coisinhas para vocês verem que são bem tranquilo, tá? Então, como a gente falou até agora, né? Ele trabalha por regras, tá? E qual que é a ideia dessa regra, né? Os comandos são passados ao iptable para que ele realize uma determinada ação, tá? Então, os comandos são essas regras. A partir dessas regras, ele toma aquela ação, tá? Então, as regras são armazenadas dentro dos chains, né? Desses containers ali, e é processada na ordem que são inseridas, tá? Uma ordem de prioridade. Você inseriu regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, elas vão sendo ali armazenada para você, tá? E elas são executadas rapidamente. Por quê? As regras são armazenadas dentro do kernel, né? O que é o kernel? Muitas das vezes a gente fala e as pessoas não sabem muito. O kernel é comparado como o cérebro, né? É o cara ali que é o núcleo do sistema, é o cara pensante, né? É o cérebro, é o kernel, que está ali o mais baixo nível possível, tá? Então, as regras são armazenadas ali, tá? Só que elas estão guardadas ali, né? A lógica está ali, só que elas são perdidas a cada reinicialização. Então, se você for pensar, pô, mas a cada reinicialização, se eu criar uma regra pelo terminal, ela é exterminada, ela é morta? Então, o que a gente faz? A gente cria um arquivo, né? E cria as nossas regras dentro desse arquivo. E aí, esse arquivo vai estar com acesso para o sistema acessar, né? Vai estar liberado, e toda vez que o sistema, né, o kernel se reinicializar, o sistema se reinicializar, ele já vai encontrar esse arquivo nos processos de sequência de inicialização e carregar as regras novamente para o sistema, tá? Então, essa é a ideia. A gente grava em arquivo, né? Então, a cada reinicialização, são apagadas aquelas regras e criadas de novo, né? Se não tiver nenhum update ali de regra. Tá? E aí você vai configurando o seu firewall dentro desses chains, tá bom? Né? E aí, essas ideias são as regras, né? Então, o que são os chains, né? Locais onde as regras do firewall são armazenadas para a sua operação, né?
Então, é o arquivo, né? Esses chains, esses containers são os arquivos que você cria, tá? Ou seja, como os embutidos, né? Como os input, output, forward, né? Entrada, saída e permanência, né? E os criados pelo usuário. Nós criamos esses aqui, tá? Esses aqui já vêm por default e a partir disso nós criamos os nossos, né? Os dos próprios usuários ali, tá? Então, os nomes do chain, como que nós damos, né? Os nomes do chain são embutidos e devem ser especificados sempre em maiúscula, tá? Então, como a gente sabe, né, o Linux é case sensitive, por consequência, os aplicativos, software, programa acabam sendo também, tá? Então, só lembrando que input é diferente de input, input na caixa baixa tem um valor diferente de input na caixa alta. A gente tem que lembrar para o iptables que a gente usa caixa alta. O que é a caixa alta? É a letra maiúscula, tá? A letra maiúscula ali, o caps lock ligado ali para a gente, tá? Então, os nomes do chains, eles devem ser especificados sempre em maiúsculo, tá? E os comandos também em maiúsculo, para quando o sistema já reinicializar, ele saber o que o iptables tem que criar para funcionar melhor para ele, tá? E o que são as tabelas, né? As famosas tabelas ali. São locais usados para armazenar os chains e as regras, né? Com determinada característica em comum, tá? Então, nós temos as regras, os chains, que são os locais onde armazenam as regras, e as tabelas, que são aonde nós trabalhamos, né? Que pode, para ser referenciada ali como uma opção, tá? Aí, nós usamos o traço T, que é de table, né? E, para essa tabela, existem 3 tabelas disponíveis, tá? Essas tabelas você pode criar, mas já vem 3 disponíveis, que é a filter, a nat e a mangler, tá? Essas 3 já vêm por default, né? Então, você já consegue ver e trabalhar com essas 3 tabelas, tá? Ela já vem por default no iptables, tá bom? Então, essas filter, nat e mangler já está dentro do iptables, quando você habilita o funcionamento dele, né? Ela pode ser referenciada com a opção traço T, que é de table, tá bom? E e a tabela, aí a gente vai falar da tabela, né? Cada tabela. A gente vai começar pela filter, tá? A tabela filter é uma tabela que tem 3 funções básicas, né? Tem 3 chains padrões básicos, tá? Qual que é? É os que a gente já viu aqui em cima, né? Que é o input, output e forward, tá? Então, o input, pelo próprio nome diz, é os dados que chegam, ou seja, é a tabela, né? É a tabela filter. Dentro da tabela filter, você tem a coluna input, que você manipula os dados que chegam até a máquina. Output, os dados que saem da máquina, né? E o forward, os dados que serão redirecionados para a máquina, né? Para outras máquinas e tudo mais ali de configuração. Então, a tabela input, você faz as regras para os dados que chegam até o seu dispositivo final. O output é os controles do que sai, né, da sua máquina ali para outros dispositivos da rede. E a forward são os dados que serão redirecionados para outros locais, tá? Lembrando que somente a input e a output são atravessados por conexões de localhost, tá? Por quê? Né? Porque você pode direcionar tanto informações que saem do localhost ou informações que cheguem para o localhost da sua máquina, tá? Ah, mas como que eu posso ver muitas das vezes isso? Um servidor web que a gente configurou, Apache, né? Era localhost, né? A gente estava usando ali o localhost. Então, muitas das vezes pode ter informações direcionadas para o localhost da máquina, tá? Então, por isso que conexões de entrada para o localhost e saída do localhost, tá? Aí,
essa é a principal tabela filter, né? Então, a filter, relembrando, né? Se vocês forem ver, vem de filtro, né? Então, o filtro por quê? Né? Porque você controla o input, que é a entrada dos dados que chegam até a sua máquina, o output controla os dados, né? Os pacotes, na verdade, que saem da sua máquina e os que serão redirecionados. E aí as duas tabelas principais, né, input e output, fazem a conexão de localhost para você, tá? Aí você tem a tabela NAT, né? Semelhante à tabela filter, ela também tem 3 principais funções, né? 3 chains ali padrão, que você configura né, e acrescenta as regras, né? Então, você tem o pre-route, né? Que é quando os pacotes precisam ser modificados logo que chegam, né? Ou seja, precisa mudar a rota assim que chega, né? Assim que chega na sua máquina, já tem que ser redirecionado para outro local, tá? Então, esse aí nós chamamos de pré-route, né? Assim que o pacote já chega na máquina, ele precisa ser redirecionado, tá? Você tem o output, que é que quando os pacotes são gerados localmente, né, na sua máquina, eles precisam ser modificados para serem roteados, tá? Isso é o output. Por quê, né? Porque ele foi gerado dentro da sua máquina, então ele precisa ser feito aquele encapsulamento, aquela tabela lá de roteamento, né? Então você vai modificar o pacote para que ele saia, né? Se vocês lembrarem lá, né, da última aula, da penúltima, a gente fez aquela classificaçãozinha das camadas, o que cada camada acrescentava, para poder ser o pacote trafegado na rede, né? E depois quando ele chegava. Então, é isso que essa output faz, né? Você cria o pacote na sua máquina, ele vai acrescentando informações até que chegue ao ponto de pacote para ser transmitido para a rede. Então, é essa tabela output que faz esse controle, tá bom? E aí você tem a pós-route, né? Que é quando os pacotes precisam ser modificados após o tratamento do roteamento, tá? E aí é o quê? Isso aqui já é quando já está na finalização, você quer, mesmo assim vai ser necessário alguma ação para concluir o roteamento, tá? E aí você tem a Mengle, né? Que é a última tabela dessas 3 aqui que a gente viu, tá? Ela já é um pouquinho mais complexa, ela já tem 5 chains, né? 5 grandes áreas ali, tá? Mas acabam se repetindo, né? O input, para quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o input da tabela filter, né? Ou seja, esse cara vai receber os pacotes, modificar na tabela dele, preparar para que a tabela filter envie o pacote para frente, tá? Então, essa tabela Mengle, ela acaba sendo uma auxiliar das outras tabelas, tá? Por quê? Ela vai fazer essa pré-preparação para que seja enviado. Então, por exemplo, no chain input dela, ela vai preparar o pacote, tá? Para ser enviado para a tabela filter. Aí na filter, no chain input dela, ela vai enviar o pacote, tá? E aí, por consequência, né, na forward, quando os pacotes precisam ser modificados, é na tabela Mengle que ele vai ser, né, modificado, e aí vai passar para a tabela forward da filter, tá? E aí você vai ter, para as demais, a mesma sequência, né? O pré-route da tabela NAT que a gente estava vendo, né? Ele vai fazer a preparação desse pré-route e aí enviar para a tabela NAT, tá? E no pós-route, né? Também, quando o pacote ele vai chegar para essa tabela Mengle, ele vai preparar e mandar para a tabela NAT o pós-route, tá? E aí, pro último, para a tabela NAT também o output, tá? Então, ela é uma tabela auxiliar, que ela recebe os outros pacotes, preparam e enviam para a tabela destino, tá? Então, ela vai fazer esse controle ali, tá bom? E aí, essa mais ou menos aqui é uma visão geral do que acontece, tá? Isso aqui é um gráfico do que acontece com os fluxos, tá? É um resumo, tá bom? É mais legal vocês verem aqui o fluxo, né? Ó, input de entrada, de saída, né? O processamento aqui dos roteadores, tá? Aqui é o pré-route, né? Que acontece na tabela do NAT, né? O pós-route da tabela do NAT, né?
Aqui é um resumo gráfico do que a gente estava lendo, né? Aqui você tem a interface lógica A, né? E a interface lógica B, que é a interface de rede mesmo, né? A saída e a entrada, né? Então, você pode ver que tem o tráfego, né? Tem o tráfego aqui, ó, oriundo, né? Das duas placas, adentrando e saindo da rede que ela está sendo feita, né? E aí você tem o router, né? De processamento. Você tem aqui o chain, né? Fazendo forward para cá, né? E aí você tem as especificações, né? Das portas que está sendo feita, tá? Essa é uma abstração, só para dar uma resumida, né? Os tráfegos, tanto é que eles estão coloridos, né? O azul, né? É router. Aqui você tem uma legenda que você sabe o que é o tráfego, né? O verde é output flower local host, né? É saída do local host, né? Então é o verde, né? Então você está vendo o tráfego do verde. O input for local host é o vermelho, né? Então é a entrada, né? Output ali é a saída na tabela filter, né? E input o vermelho é de entrada na tabela, né? Então tá passando aqui o fluxo, né? O controle, tá vendo? Você tem as regras e aqui o fluxo andando, tá? Aí você tem o azul, que é o router, o fluxo, né? Da rede aqui, do roteador, tá? Então aqui é apenas uma parte mais lúdica aqui dos fluxos ocorrendo, né? Das regras e dos fluxos ocorrendo aqui, ó, entrada e saída de dados de cada porta e cada tráfego passando pelo seu chain, né? Aí a tabela, né? Que pode ser a filter, a NAT ou a Mengle, e os chains que tem em cada tabela e como eles funcionam. Tá bom? E essa foi a parte mais teórica dessa brincadeira. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte aqui das tabelas, do chain e de como é montado o iptables ali? Professor, só deixa eu fazer uma pergunta. São só três tabelas, não, desculpa, são só três tabelas, mas não tem a security também? Então, não, as principais são essas três. Você vai acrescentando se você quiser, mas as principais são essas três. É dentro dela que você faz a segurança. Ah, entendi. Tá ok, então. Porque dentro dessas tabelas, se você for ver, a filter, você controla o fluxo de pacotes, né? Então, você tem o input, o output e o forward. Então, você controla a entrada, o input, você controla a saída com o output e o redirecionamento com o forward. Na NAT, você já faz, né, que é a tabela de Network Address Translation ali, de redirecionamento, você já prepara os pacotes para entrada e saída da sua rede, né? E essa Mengle é uma auxiliar, que tipo uma terceira variável, que recebe, prepara e manda para a tabela correta. Entendi. Tá, a mesma coisa acontece com aquela HAL, é isso, né? Isso. Tem o output, aí você encontra ela nas outras também. É. Tá. Ok. Mais alguma dúvida aí? Por enquanto é isso. Tem dúvida aí, Tamires? Não. Não? Então, beleza. Porque agora a gente vai passar para a configuração, tá? Tá ok. Então, beleza. Essa apresentação já está lá na aula 14, tá? Se vocês quiserem baixar depois, no encontro 14, vocês já baixam essa apresentação, tá? É a mesma que eu estou usando de lá. Beleza. Tá ok, professor. Então, aqui já foi as tabelas, aqui o resumo. Então, a gente vai fazer umas manipulações de alguns chains para a gente ficar mais interessante, tá? Então, né? Deixa eu ver. Manipulando as regras, né? Então, você tem ping, né? Então, deixa eu ver aqui se o meu iptable já está habilitado. Ó, iptables versão 1.6.1. Deixa eu ver, iptable. Tá. Certo. Ele já está habilitado aqui, tá vendo? Ele já vem por default, né? E já vem habilitadinho. Então, vamos lá. Então, o que a gente começa, né? Você tem o ping tradicional, né? Esse ping aqui, né? Esse ping que está apresentando ali é o localhost, tá? Então, se você pingar 127.0.0.1, é o seu localhost, tá?
Então, por isso que o ping não vai falhar. É o ping do seu localhost, tá bom? Então, uma regra, por exemplo, para o ping, né? Então, o que a gente faz? iptables, agora a gente vai acrescentar, a gente vai, né, fazer um input de uma regra dentro da tabela filter do iptables, tá? A gente vai dropar o ping aqui desse 127, tá? Então, como que a gente faz a lógica? A gente chama, né, o programa iptables, falando, né, o t-table, lembra, né, aqui o traço table, né, o parâmetro t, que vem de tables, né, porque, se a gente lembrar, no começo da apresentação, foi mostrado aqui para a gente. A gente tem que colocar o t, né, o traço t minúsculo, tá, não maiúsculo, lembra que é case sensitive, né, por causa do t ser table. Então, o que a gente fala? iptables, acrescente na tabela t, né, na tabela filter ali, a regra tal. Então, deixa eu pegar aqui. Agora sumiu o slide aqui. Tá, mas beleza. Mas tranquilo, dá para vocês entenderem, né? Então, o que eu estou falando nessa regra aqui? Tá? Eu estou falando, olha, iptables, né? Na tabela filter, adicione a entrada, né? 127, o IP nessa entrada, 127.00, né? E drop o ping para ela, tá? Então, o que eu vou fazer? Né? iptables para a tabela, né? Então, T filter, né? Para a tabela filter, para a tabela filter, certo? Olha. Deixa eu limpar aqui de novo, então, peraí. Ó. Deixa eu limpar aqui de novo. Ó. iptables. Deixa eu aumentar aqui para vocês terem maior resolução aí. Ampliar. Então, iptables para a tabela filter, certo? Aí eu vou falar, né? Para a tabela filter. Como entrada, né? Por isso que é um input, né? Na coluna do chain input, né? Se vocês lembrarem aqui, é o chain input, né? Que é responsável aqui na tabela filter, ó. O filter input, né? Dados que chegam à máquina. Então, o ping, né? É um dado que você digita que vai ali para chegar para você pingar a rede, né? Então, por isso que a gente vai acrescentar na tabela filter, t-table, no chain input, o quê? Que ele drop, né? Que ele negue o pacote ping para ele, tá? Então, ó, input que você não ping, né? Ponto 1, né? Você não ping você drop, né? Então, o que eu estou falando? Olha, iptables, acrescente na tabela filter a entrada, né? Input, negando esse ping dos pacotes 127, tá? Ó. Tem que ser como administrador, tá? Você tem que ser... Então, tem que jogar um sudo aqui antes. Tá, ó. Então, ele dropou. Vamos ver aqui. Professor, o drop não tem que ser tudo maiúsculo? É. Tá vendo? Como funciona bem na prática? Eu cliquei caps lock e não pegou caps lock. Que beleza. De novo não pegou. Agora pegou. Certo? Então, né? Eu dropei ali o comando, tá? Então, ó, você viu que deu com sucesso. Então, isso vai me permitir que ninguém mais agora ping, né? O 127. Eita! Espera aí. Peraí, deixa eu ver. Tá.
que eu fiz aqui? Eu neguei que qualquer outra pessoa, além do administrador, eu esqueci isso aqui, qualquer outra pessoa, além do administrador, ou dessa máquina, né? Ninguém de fora vai, tá? Porque agora tanto o administrador como o usuário normal, né? Como o administrador, eles vão pingar. Só que o que acontece? Ninguém mais de fora da minha máquina, né? Vai pingar o meu localhost, tá? Essa regra aqui, ela nega acesso ao meu localhost. Lembra que o input, né? Esse input aqui da tabela filter, o que ele faz? É dados que chegam à máquina, ou seja, nenhuma requisição de ping de fora da minha máquina vai pingar o meu localhost, tá? Vai dar negado. Por quê? Eu acrescentei uma regra na tabela filter, no chain input, que nega o ping do localhost. Beleza? Entenderam? Professor, então se você tivesse colocado output no lugar do input, então não ia dar resposta no ping, é isso? Se eu trocasse, né, os dados não, aí se eu trocasse, ainda ia continuar pingando, porque está dentro da minha máquina. Só que aí tá. eu não conseguiria enviar isso para fora, tá? Mas aí não faz muito sentido, né? O que mais faz sentido é que ninguém de fora pingue a minha máquina. Sim. Tá? Então, aí você tem que começar a pensar nessas partes mais lógicas. Não faz sentido desabilitar o ping internamente. Porque se você for precisar testar, você muitas das vezes esquece e pensa que não está pingando a máquina, né? Sim. Né? Porque se você desabilita o ping interno e você esquece, aí você fica, muitas das vezes você pode passar um tempão até você lembrar que você desabilitou o ping. Aí você fica lá pingando e nunca pinga, né? Então, qual é o mais sentido? Você desabilitar o ping do seu localhost, tá? Nem é do seu IP, né? Porque se você desabilitar o ping do seu IP, aí ninguém vai, a máquina não vai mais, ninguém vai trocar informação com o mundo, né? Então, o que é mais feito? Na verdade, é negado o acesso ao ping, né? Ninguém sabe mais se o seu localhost, né, vai ou não responder, tá? O mais lógico que a gente faz é isso. A gente não desabilita o ping interno, porque a gente sempre precisa para testar, e a gente, com isso, só vai ter, na sua máquina, só vai ter acesso, né, quem souber o ping normal, né? Por exemplo, aqui, né, o que acontece? O único endereço agora que vai ser válido vai ser o IP da sua máquina. Então, o único endereço que vão conseguir pingar a minha máquina é 192.68.1.14. Quem jogar um ping agora para a minha máquina nunca vai receber 127.0.0.1, porque eu neguei essa saída, né? Essa solicitação de dados que chegam na minha máquina vai ser bloqueada. Então, o firewall já vai bloquear isso. Não vai nem chegar a solicitação de ping, né? Já vai parar ali na regra e a regra já vai travar a entrada, tá bom? Beleza. Aí, né? Querendo ou não, você pensa, pô, mas coisa boba. Mas muitas vezes, em muitas empresas eu já fui, os caras deixaram o localhost pingar por fora. E você tem que tomar cuidado, porque é o localhost, né? É o IP lá dentro do seu local. Então, muitas das vezes você bloqueia tudo o seu endereço de IP, né? Porque muitas vezes o que a gente faz, coloca IP estático em servidor, né? Para ele não ficar correndo o risco de mudar, porque muita configuração você tem que deixar um IP específico. E esquece muitas das vezes de bloquear o localhost por uma simples solicitação de ping. Porque se você consegue pingar o localhost de uma máquina, você sabe que, então, que outras portas podem estar abertas, né? Tá. Então, é uma regra simples, mas que muitas das vezes é deixada para fora, tá? Então, isso aqui é adicionando regra, tá? Então, por isso que aqui é o A, né, de adicionar. E aí, nós temos também outras
possibilidades, tá? Que a gente vai trabalhar. Né? Na verdade, a gente vai fazer uma série de regrinhas aqui, que vai até, deixa eu ver, até o 40, tá? Para vocês verem aí. Então, essa foi a primeira regra, de bloquear esse simples, né? O ping do localhost, mas super importante. A gente vai para a próxima, né? Que é listando regras, né? Então, o que você faz, né? Você vai pedir na tabela filter que seja listado todas as regras de input. Então, como você faz isso, né? Está aqui no exemplo, né? Você vai fazer iptables na tabela, né? T de table filter, né? O L é list, né? List todas as regras de input, tá? Eu fiz certinho, eu fiz com alguma cagadinha. iptables, eu sempre esqueço, cara. Tem que fazer isso. Deixa eu fazer um sudo, e daí eu já não preciso ficar colocando toda hora a senha de administrador. Aí já fica mais fácil para a gente seguir a aula aqui. Então, vamos lá, né? iptables na tabela, né? Filter list tudo os inputs, né? List todos os dados, todas as regras que a gente tem para dados que venham de fora, tá? E aí ele mostra, tá vendo? Ó, essas regras aqui são todas que estão lá dentro, tá? Aí você tem o quê? O alvo, o destino e a fonte, tá? E aí você tá as regrinhas. Aqui, só que aqui muitas das vezes você fala, pô, tá diferente, né? Então, o destino, qualquer lugar, né? E aqui, deixa eu apresentar isso de um modo mais bonitinho para vocês verem. Mas o que esse comando faz, né? iptables-filter list todos os inputs, né? Ele vai listar todas as regras. Lógico que não está muito visualmente legal, mas ele está aqui todas as regras que a gente criou, tá? E aí, se você for pensar, olha só, a nossa regra é esse aqui, ó, que a gente acabou de criar, é essa regra, tá? A gente colocou, se você for ver, a gente fez, né? A gente fez iptables, né? Na table, né? Filter. Eu esqueci dos parâmetros. Filter. Lá de incluir, né? Na tabela aí input, né? Acrescento lá no chain input. A negação do ping para o 127.0.1, dropando, né? A gente fez o drop. Essa foi a regra que a gente fez, tá? Então, o que a gente falou, né? iptables na tabela filter, acrescente, né? A negação do localhost. Então, agora não vai pingar mais o localhost. Aí, como ele acrescenta isso no chain, né? O destino é o localhost, tá vendo, né? O 127.0.0.1 é o localhost, né? Então, o destino é o localhost. O objetivo é negar, né? Tá vendo aqui, ó, target, né? O objetivo é a negação. E qual que é o protocolo, né? Da ordem, né? É negar tudo em qualquer lugar de fora, tá? Né? Que essa aqui já é... Aí você fala, por que você sabe que é de fora? Porque a gente sabe que essa input, né, esse chain input, cuida das conexões que vêm de fora. Então, não precisa estar essa informação dentro da tabela, porque esse chain já é o cara que cuida dos fluxos externos, né, tudo que entra. Então, a gente vê a compreensão da regra aqui, tá? Lógico que ela está sendo apresentada de uma forma diferente, tá? Mas a interpretação é que o objetivo dela, né, é negar o tráfego de todo mundo que esteja de fora para o localhost. Tá bom? Entenderam essa compreensão aqui da tabela e da regra? Sim. Né? Você vê como ele é bem tranquilo de trabalhar, né? Lógico que você pode criar, vai ficando um pouco mais complexo, mas ele não é, assim, a priori, muito difícil de trabalhar, tá? Aí,
Aí existem várias outras possibilidades de listagem, tá? Aqui também a gente está pedindo que o iptables liste todas as entradas input, tá? São formas de fazerem o mesmo comando, né? A mesma solicitação com saídas diferentes, tá? Só para mostrar para vocês a versatilidade que ele tem. Tá bom? Aqui, ó. Né? Tá vendo? Aqui a gente está vendo, né? De uma visualização diferente, tá? A gente agora está pedindo para que no destino seja mostrado o IP, tá? Como essas outras regras aqui já são default, né? São feitas por eles, a única que está sendo mostrado um IP válido é aquela que a gente criou, né? Aqui está dizendo que a gente não aceita de nenhum lugar, né? E que é o local host, que é o nosso destino final, tá? São formas diferentes de você listar e ver a mesma informação, tá? Então, se a gente for ver aqui, a outra vai apresentar a mesma informação para você na tela, só que com variáveis diferentes, tá? Então, é só para mostrar que tem uma saída, né? Um jeito que você pode visualizar da forma mais preferida que você tem, tá? Isso aí varia de administrador para administrador, tá? Ó, né? Opa, aqui. Aí o que acontece, né? Isso vai ficar de acordo com a vontade que você tem, tá? Ó, né? Tem gente que já gosta de colocar os números, né? Esse finalzinho N-liner numbers, né? Ele apresenta os números, tá vendo aqui, ó? Chain, né? Apresenta o número do total de regras que você tem, tá? E aí você tem a listagem da input, tá? O que eu prefiro, assim, a minha opinião, eu uso mais essa primeira aqui, tá? Eu gosto mais da primeira visualização. Eu acho mais interessante, tá? Porque daí essas regras eu já sei que é default, eu só vejo as tabelas principais, que é o destino, a fonte, né? E o que eu estou fazendo, tá? Mas cada um prefere uma visualização, tá? Só coloquei aqui como dica para cada um de vocês ver um estilo diferente de visualização e ver qual que mais se agrada, tá bom? Né? E aí... Oi? Não, não, desculpa. Então, aí vocês escolhem, tá? Eu gosto particularmente mais do primeiro. Cada um tem um estilo diferente, né? Tem gente que fala que gosta de ver as linhas, tá? Por exemplo, as linhas ajudariam muito se você já tivesse, por exemplo, 50, 60, né, regras ali. Você fala, pô, o arquivo tá grande. Deixa eu listar vendo as linhas. Aí você já sabe quantas regras tem, né? Porque cada linha é uma regra, tá? Então, se você listasse assim, né, você já poderia saber quantas linhas tinha, né? Porque vai apresentando sequencial. Então, muitas das vezes o chain fica muito grande, né? Aí você não tem mais o controle, você não sabe mais quantas regras você já criou. Você consegue ir lá listar e falar, poxa, então eu já criei 50 regras, né? Tem essa possibilidade aí, tá? Aí, né, nós já criamos uma regra, listamos, e aí nós podemos apagar, tá? Você pode ir lá e fazer o mesmo comando, simplesmente colocando um D, né? Um D, delete, né? Traço delete, input 1, né? Você apaga a regra, tá? Para dizer que você deleta, tá? Então, eu vou mostrar aqui para a gente excluir. Você tem algumas possibilidades de exclusão, né? Se você for ver, você tem iptables-t, filter, delete, o que está na tabela, a primeira regra, né? Então, iptables delete na tabela, a primeira regra que a gente colocou, tá? Pelo número da regra, né? Então, se a gente for seguir pelo número, ele vai deletar essa primeira regra, tá? Que é uma regra default que foi criada. Tem essa segunda maneira, que é bem bem peculiar com a forma que a gente adicionou, né? Só muda os parâmetros, né? Aqui está de add, né? Adicione, e aqui foi para D de delete, né?
Então, o resto é tudo igual. A única opção que mudou foi add para adicionar, a gente trocou para delete, tá? E você tem também eu faço iptables. Deixa eu limpar a tela para ficar mais visível aí para você. Eu coloco um iptables, né? Aponto a tabela filter, tá? Dizendo que eu vou deletar, né? Como está aqui, né? Delete. Eu vou deletar do chain input a entrada, né? Desse 127.0. Tá. Essa entrada que dropava o pacote, tá? Então, o que vai acontecer? Agora, eu vou remover essa regra. Eu removi a regra. Ou seja, a partir de agora, do lado externo, quem quiser pingar, pode pingar. Por quê? Porque a regra não vai estar mais na minha lista de válida. Como eu posso checar isso, né? Aqui, eu listo as regras, né? Eu vejo já que não tem mais a regra 7, que era a regra que eu tinha colocado para drop, né? Se vocês forem ver aqui, deixa eu pegar essa outra listagem aqui, ó. Não tem mais a regra que dropa o pacote do localhost, tá vendo? Então, com isso, eu removo, né, a regra, tá? Então, é tudo por linha de comando, mas são bem tranquilas, tá? Não tem muita complicação, né? Então, a gente adicionou, listou e deletou. E aquela velha coisa, né? Sempre que se você for reparar, os principais comandos vêm, né? Mesmo que sejam, mas são iniciais. Mas são iniciais bem simples de se entender, né? Que vem da língua inglesa, né? Vem do inglês ali americano, né? Table, né? T de table, A de accept, né? L de list, né? D de delete, né? Então, são regras que você consegue bem simples, né? E você tem mais outras possibilidades, né? Aqui, a gente dropou, né, o acesso a quem era de fora, né? Nesse aqui, a gente dropou o acesso. Agora, a gente vai permitir o acesso para inserir essa regra, né? Dizendo que a gente está aceitando as pessoas pingarem o servidor por fora, né? Ou seja, a gente está permitido que uma entrada venha e pingue. Pode deixar, amor. Pingue e acesse o nosso servidor, tá? Então, o que muda, né? A gente fazer um drop, agora a gente faz um accept, dizendo que a gente vai inserir essa regra de accept. Você vê que aí muda um pouquinho, né? O drop a gente fazia accept aqui, né? Aceite essa regra dropando o pacote. Ou seja, aceite uma regra que a gente negue agora o ping do pacote, né, do localhost. Agora a gente está fazendo, insira uma regra que aceite, né? Se vocês forem reparar, para fazer o drop do pacote, você tem que colocar accept, o drop, né? E para fazer o insert, né, aceitação, nós temos que usar o i, de aceite, tá? Então, fica essa visualização, essa dica aí, tá? Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai falar para o iptables, que na tabela, né? Na tabela filter, a gente vai aceitar, né? No chain input, tá? Que ping, né? Aceite o ping, por exemplo, igual a gente estava testando ali, né? Do localhost. Tá? Então, o que a gente está dizendo com isso? Que a gente está aceitando o ping externo do localhost, tá? E aí, se a gente for listar, né? Aqui está o ping externo do localhost, tá? Então, aqui, né? O accept
né? E aí, quem pode pingar? Qualquer pessoa de fora pode pingar o localhost, tá? Aí você pergunta, professor, mas agora o accept está como sendo o 1, né? Se a gente for listar aqui pedindo, né, que seja feita aquela listagem com números, o accept é a primeira regra que o senhor criou, né? Como que você fez isso? É só reparar que aqui, input 1, ou seja, iptables, na tabela field, insira no chain input, como regra número 1, o ping do pacote, né, o ping do endereço do localhost, tá? Então, você consegue, por exemplo, especificar o número da regra, tá? Se eu tivesse colocado 7, né, ele teria inserido na linha 7, que seria essa, né? Na linha 2, na linha 3, em qual linha eu inserisse, ele ia inserir, tá? Só para mostrar que também você pode numerar as suas regras, tá bom? Só para a gente já criando um pouquinho mais de dificuldades, tá? Então, a gente já fez um aceite para dropar pacotes, a gente lá listou pacotes, né? A gente já deletou regras, né? Então, nós criamos regras para o localhost não pingar, nós listamos ela, nós deletamos ela, nós aceitamos agora o ping do localhost externo, né? E aí, a gente vai ver agora como criar um chain, tá? A gente só tinha trabalhado com chains, por exemplo, do filter, né? Agora a gente pode criar chains, tá? Criar ali novos chains para a gente, tá? Então, por exemplo, vamos criar um com -N, de internet, tá? Vai significar nossas conexões com a internet ali, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer o passo a passo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me dão um toque aí, tá? Ok. Vamos lá. Então, como que a gente cria um chain, né? Não é nada complicado. É bem simplesinho, tá? Você faz iptables, tá? Traço T, chama, né? Ali a tabela filter. A gente estamos mexendo ainda na tabela filter, tá? E ali a gente vai criar um new, né? Um new, né? O N ali é de new, de novo em inglês, tá? E aí a gente vai denominar esse chain como internet, tá? Então, nós acabamos de criar um chain no iptables, tá? Dentro da tabela filter, que é a nossa principal tabela ali que a gente está manipulando agora, tá bom? E aí, você já pode acrescentar regras dentro dessa tabela, tá? Ela já é uma tabela, desculpa. Você pode já acrescentar regras dentro desse chain, tá? Dentro da tabela filter, porque agora ele já é um chain que pertence à tabela filter. Então, ele já é um chain válido para você. Então, você já pode colocar regras dentro dele. E aí, né? O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, dropar, né? Negar um acesso a um site, por exemplo, né? Qualquer site. Por exemplo, você não quer que os usuários da sua empresa acessem um determinado site, vamos dizer, de pornografia, né? Ou um site duvidoso, né? Você sabe o endereço. Então, você vai lá e acrescenta essa regra, negando o tráfego, né? Na tabela filter, né? Que é a principal, né? E aí é um input, né? Então, você vai fazer um aceite na tabela ali, né? Na tabela internet, que você quer que ele negue qualquer informação que venha à nossa rede desse determinado site, né? Que tudo que venha de lá seja dropado. Ou seja, o que acontece agora? O usuário pode tentar acessar o site. Então, a requisição de saída da rede pode ocorrer, né? Então, o cara digitou lá um determinado site, a requisição de saída da rede na tabela, né? Output, que é a de saída da tabela filter, vai ocorrer.
Só que quando esse determinado site for devolver a resposta para input ali na tabela filter, vai ser negada. Por quê? Por causa que o endereço está dropado, tá? Então, o cara não vai conseguir acessar, tá? Então, se aqui, né, por exemplo, vai dar uma... Deixa eu abrir o navegador aqui, está carregando, né? O usuário vai tentar, muitas das vezes, acessar, só que o site vai devolver que não, né? Ó, se eu pegar aqui, né? Ó. Ó. A máquina virtual está um pouquinho lenta aqui, a internet. Mas, ó, ele vai dropar essa requisição. Porque se tiver algum registro com esse aqui, algum DNS por aí, com isso, né, ele consegue chegar até lá, só que não consegue voltar. Internet, vamos aí. Espera aí que já vai. Deixa a internet funcionar. Deixa eu fechar isso aqui. Tentar aqui. Ó. Ele não vai conseguir, porque ele só vai sair, mas não volta. Vai dar timeout aqui e o erro já vai aparecer. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Deixa carregar aí, tá? Ou seja, né? Eu consigo criar o chain e acrescentar regras para o meu chain, tá? Bem tranquilo, né? E aí, né? Eu posso criar várias regrinhas, tá? E aí, né, podemos, né, essa aqui dropa né? E aí você pode fazer o quê? Né? Bloquear outras coisas dentro da internet, dentro desse novo chain, tá? Você pode criar várias e várias regras e especificar para um chain determinado, né? Então, se você for ver, esse chain internet aqui, genérico que a gente criou, a gente pode colocar, por exemplo, todos os sites que são proibidos de ser acessado, tá? E aí você vai atualizando conforme você vai descobrindo novos sites, né? Você vai acrescentando essas listas aqui, tá? E, deixa eu ver se já pegou aqui. Ó, tá vendo? A requisição nunca é respondida, tá? Só fica pensando, porque que só sai a solicitação, mas a resposta não chega, tá? E aí, né? Nós aqui temos a criação de um chain, né? Criamos um chain e colocamos uma regra nele, tá? Aí, nós podemos também limpar as regras de um chain, tá? O que é limpar, né? A gente vai lá e dá um limp lá, né? O que seria esse limp? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Antes de eu falar, deixa eu mostrar, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Né, ó, tabela filter, taça, né? Vamos fazer essa limpeza aqui, tá? Pra gente aqui, ó. Tá vendo? Ela já ocorreu, tá? Ele limpou a tabela filter, tá? Então, se a gente for listar as informações que tem aqui, né? Não vai ter mais nada, né? O limp dele é deletar, né? Ele vai lá e deleta tudo as regras, tá? Então, tomem cuidado quando forem fazer isso, né? Que é o que é isso daí, né? É você apagar todas as regras da tabela filter, tá? Então, dos chains, né? Por exemplo, aqui, ó, tabela filter, né? Full aqui, né? Delete, né? De forma total todas as entradas da input, tá? Se eu colocar iptables-f, filter, né? iptables-t, que é da table filter, e colocar esse full aqui, né? De f, né? Full, ele vai deletar tudo o que tem em todos os chains, tá? Então, esse comando eu sugiro que vocês tenham muito cuidado para usar. Usem ali bem, né, depois de já ter feito um backup, né, copiado esse arquivo para um outro, né, movido esse conteúdo aí para um outro arquivo backup, para que você, por exemplo, queira refazer, tá? Simplesmente não saia usando ele, limpando as regras sem ter certeza do que você vai fazer.
tá bom? E assim, né? Assim, da mesma maneira como você cria regras e deleta as regras, você cria chains e remove chains, tá? Então, você vai, por exemplo, remover o iptables que você criou, né? Você vai remover o chain que você criou. Então, você, né, faz essa remoção utilizando o X maiúsculo, né? Aqui você já apagou, né? O diretório está vazio. Ah, tá. O diretório não está vazio, né? Por isso que ele não está removendo. O que, que você tem que fazer primeiro? Deletar a regra que você tem aqui dentro. Por quê, né? Você tem uma regra, né? Então ele vai falar, não, esse chain é um chain válido, ele tem regra ainda lá dentro. Então eu não posso, eu não vou ser eu não sou autodeletável, porque eu tenho uma regra e essa regra deve estar em funcionamento. Então não é permitido a deleção, né? Deletar este chain aqui, tá? Eu não vou permitir deletar esse chain. Então o que eu tenho que fazer? Como a gente já viu no começo, eu tenho que ir lá, né? E remover a regra que está lá dentro. E aí é aquela coisinha básica. Eu tenho que vir aqui, né? E fazer o delete da regra, tá? Eu acrescentei uma regra, né? Que está aqui, tá? Que é essa drop aqui. Agora eu tenho que fazer o delete dela, tá? Então, é simplesmente, né? Como já tem a regra, né? Eu criei o chain, criei a regra, né? Então, eu pego toda essa parte aqui, certo? E a única coisa que eu faço agora, né? É vir aqui e... Opa! Ai, não vai deixar. Deixa eu fazer assim, né? Então, a única coisa que eu venho e faço é o D de delete, tá? Aí, nós removemos a regra, tá? Ó, não tem mais regra. Opa, peraí. Eu acho que eu tenho que... Peraí. A regra não removeu. Internet, iptables na tabela filter. Não. Na tabela filter, no delete internet. Deixa eu ver. Delete. Não, peraí. Acho que tem uma outra informação aqui que eu tenho que pegar junto. Né? O D de delete. Então, delete. Na tabela aqui. Na tabela filter. No internet. Delete esse endereço dessa parte aqui. Isso. Certo? Então, eu deletei a regra, tá? Então, se eu for listar ela agora, não existe mais esta regra lá dentro, tá? Então, não tem mais nada lá. Opa! Eita! Certo? Ok, sensitivo, ajuda mais. Aí agora, eu posso deletar este... Agora eu posso deletar esse chain que eu criei, tá? Então, né? Como eu criei ele, é só eu deletar. Então, né? Aqui para deletar o chain, como vocês viram, né? É só a gente colocar, né? Ali, aqui nós limpamos as regras, né? Todas as regras, e aqui nós vamos deletar, né? Apagar um chain de usuário que nós criamos. Então, nós vamos falar para o iptables, né? Na tabela filter, que nós requeremos remover
né, internet. Tá? E aí, esse diretório, ele é removido. Só que aí, caramba, ele não removeu ainda. Ele tá lá. Por que não tá? Deixa eu ver aqui, só um instante. Traço linha numbers. A regra ainda tá aqui. Ele não tá querendo remover a regra. Deixa eu ver. Deixa eu remover. Deixa eu ver o que tem no comando errado de remoção da regra. Tá. Filter. Delete. Ah, ele tá falando que essa regra não combina. Iptables t-filter, delete put internet. Aqui. Ué, ele tá dizendo que a minha solicitação não combina. Falando que não bate com nenhuma regra que tem lá, né? É. Só, porque, ó, deixa eu fazer o processo inverso. Peraí, deixa eu criar. Ó. Como que não combina se eu que criei a regra? Ó, aqui é a regra. Ó. Criou a regra. Certo? Deixa eu ver se ele vai, ó. Ai, cara, ele criou duplicou a regra. Tá, então. Iptables, delete. Ô, louco. Na verdade, ele tá perguntando se essa regra bate com alguma existente, tá escrito. É. Tá perguntando. Tipo, ó, regra, mal regra. A regra não combina com uma regra existente. Não, ele tá perguntando, essa regra combina com alguma existente? Claro que combina, porque eu que criei. Sim, tá até duplicado. É. Ó, iptables, criei na tabela filter, acrescentando no chain internet. Depois eu só falo para ele que eu quero deletar. A não ser que ele esteja... Ah, tá. Agora foi. Creio que foi. Vamos ver se é isso. Foi isso mesmo. Então, eu tinha colocado o D minúsculo para esse aqui, mas é o S. Aí sim. O S agora faz o quê? Hã? O S é de quê? De qual palavra? Ó, o T é de table, o D é de delete, o S é que eu especifico o IP. Ah, sim. Tá? O S é para especificar o IP e o J é para especificar que eu estou negando no pacote. Beleza. Tá? Aí, quando, por exemplo, eu faço assim, ó, quer ver, ó? Eu faço aqui acrescentar. Aqui, eu estou falando acrescente na tabela filter, né? Aceitando para o chain internet esse IP e a ação de dropar. Aí eu acrescentei. Então, se eu venho aqui listo, ó, aí eu listo, né? Ó, eu pedi para que listasse, né? Iptable list o chain internet, as regras e os números das linhas das regras. Então, só tem uma linha, tá? Agora, para mim deletar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir e, né, manter o S aqui, do IP, que eu estou especificando, e trocar o A de aceite por D de delete, né? Então, quando eu faço isso, ele faz. Porque daí, se eu for listar o chain agora, né, se eu for listar ali, o internet, ele não tem nenhuma regra. Aí, agora, eu consigo remover, né? Que eu consigo vir lá e remover o chain, tá? E daí seria só dropar, né? Então, aqui eu estou ainda aqui, já passei, né? E aí é só limpar, né? Eu consigo vir aqui, falar o iptables, que eu quero, né? Na tabela filter, né? Remover né? Faltou menos T, professor. É.
Não coloquei, eu já escrevi a tabela. Na tabela filter, que a gente quer apagar o chain, né? Então, a gente vai lá, eu quero apagar internet, tá? Agora ele apagou, tá? Tá escrito ali tem internet. Aí ele apagou, tá? Então, não tem mais nenhum chain como internet, tá? Ele já apagou, tá? E aí, deixa eu ver as outras. Aí, pessoal, agora vai começar a ficar um pouquinho mais complicado. Vocês não querem fazer o seguinte? Dar uma revisão, o resto da aula, vocês derem uma olhada nos próximos slides, que a gente vai começar agora, como a gente criou essa primeira parte, de uma parte mais simples, agora a gente vai trabalhar um pouco mais pesado no conteúdo, tá? A gente vai vir com umas programaçãozinha um pouco maior, tá? Vocês querem fazer o seguinte? A gente dá uma parada por aqui, porque daí a gente vai começar a mexer com tabelinha de roteamento, algumas coisas, que daí é legal que vocês tenham gravado bem essa primeira parte. Vocês querem pegar o resto da aula para fazerem revisão, e aí na semana que vem a gente continua? Pode ser. Pode ser? Pode ser, não vai ficar muita coisa numa aula só e vai acabar ficar pesado, né? Pode ser, por mim, tranquilo. Pode ser, tranquilo. Porque parece ou não, mas a gente já viu bastante coisa. Não sei se vocês repararam, Sim. né? A gente já viu como criar, deletar, dropar, viu a parte lógica, né? E, querendo ou não, a gente jogar um monte de informação, provavelmente semana que vem vocês já esqueceram tudo. Com certeza. Né? Então, eu acho que é mais fácil a gente pegar o resto dessas aulas. O slide está na aula 14, tá? Se vocês quiserem baixar, é o mesmo que está aqui. Vocês revisam até o slide 25, né? Que foi aonde a gente... Não, 25, 26, né? Que é até onde a gente deletou o chain, né? Que ali, aí vocês dão uma revisada, vê se vocês pegaram bem. Na próxima terça-feira, a gente já começa fazendo uma revisão e continuando da onde parou. O que vocês acham? Beleza. Né? Pode ser, professor. É melhor para vocês absorverem. Aí, se vocês conseguirem, né, montar uma máquina virtual, né, vocês podem, ou até também montar uma máquina virtual ou usar algum Linux pela internet. Tem alguma, se você colocar Linux online, tá? Deixa eu ver aqui. Eu pensei nisso. Você tem possibilidades de Linux usar de forma online. Vocês já viram? Nunca usei. Não, mas vocês podem tentar, tá? Tem o Google, tem, alguns lugares tem. A única coisa, assim, que você acaba tendo que fazer uma conta lá, né? Criar uma conta de usuário e tal, né? Mas tudo bem. É uma possibilidade, se vocês quiserem, né? Não tiver uma máquina para fazer, para poder só criar específico para as nossas aulas, né? O Chrome Web Store, por exemplo, o Ubuntu Servidor Linux Online grátis, vocês conseguem utilizar só para custos aí de fazer as nossas aulas. É tipo um plugin, né? E aí ele fica tipo como uma máquina virtual para você, né? E aí você consegue ir fazendo o que a gente está rodando aqui. Beleza, legal. Né? Não sei se vocês se interessam, mas é uma possibilidade legal. É bom que é virtual, né? Não está ocupando nada de vocês, e vocês conseguem praticar o que a gente está vendo. Sim. Né? E aí vocês conseguem. Aqui mesmo, acho que é bem tranquilo, ó. Você acrescenta essa extensãozinha do Chrome, né? Ó, tá vendo? Aí você vai e consegue utilizar. Então, ó, aí você consegue chamar ela, e aí você tem a opção que você quer. Tá vendo aí na tela, ó? As versões, né? As versões, né? A gente usa essa aqui, ó, o Ubuntu Gnome, né? E aí você consegue ir dando uma brincada, né? Não vai ser, nossa, que fantástico, né? Não vai ser uma Brastemp, mas já é alguma coisa, ó. Dá para brincar um pouco, né? Porque eu acho legal também, se a gente voltar e ter aula prática, né? Mas você já tem um conceito legal.
E essa aqui é bom que não está usando nenhum recurso adicional, assim, de hardware, né? A máquina é uma máquina física que já está aí para ser utilizada, ó. Né, ó. Você já consegue aí, ó. Tá vendo? Né? Ó. Legal. Só que é assim, né? Não é uma... Nossa, tô, né? Aí você clica, por exemplo, em F11, você expande a tela. Aí só fica com ela na tela. Só que é padrão Google, né? Padrão do Google, você vai ter propagandas a 1000 rolando aqui em todo lado, né? Ó. Mas você consegue ir utilizando, ó. Você consegue clicar aqui, ó, colocar terminal, tá vendo aí? Você consegue executar de uma forma mais tranquilinha. Tá vendo? E ó, né, como que eu fiz essa aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, né? Essa extensão, ó, é essa aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, né? Você escreve Ubuntu, eu escrevi, né, Ubuntu Online, né? Peguei essa extensão do Chrome aqui, tá vendo? Ubuntu Servidor Linux Online grátis, né? Você tem de outras, né? Mas eu pego mais dessa aqui, porque pelo menos o Google é mais confiável, né? Ele não vai estar modificado nada. Você clica aqui, né? Vai acrescentar, ele vai direto para a página da extensão do Google, tá vendo? Né? Você acrescenta ela no seu navegador aqui, ó, uma extensãozinha do Google, né? E aí você consegue usar as 4 versões, né? Ubuntu Gnome, Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, né? E aí eu uso essa aqui, ó, a mais tradicionalzinha. É uma possibilidade aí de virtualização, se vocês quiserem, tá? E aí vocês não precisam mexer na máquina. E aí vocês conseguem, ó. E aqui, ó, o iptables, né? Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. O iptables está aqui disponível também, tá? Beleza. Lógico que assim, né? A performance não é, nossa, que, né? É uma performance um pouco menor, até por causa do browser e tudo mais. Mas dá para brincar. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Fica a dica aí. É que eu tava pensando esses dias, eu falei, tem gente que não tem, muitas das vezes, um hardware legal para fazer, né? Falei, então eu vou mostrar essa extensãozinha aqui do Chrome para ficar mais uma tentativa, que a gente não está instalando nada tão pesado e que requer muita configuração, né? Então, numa máquina virtual dessa, você consegue brincar. Tá bom? Verdade. Aí, professor, Beleza, só para confirmar, eu mandei já no seu e-mail o nosso trabalho, tá? Tá, deixa eu abrir aqui que a gente já vê junto, peraí. E daí já fecha junto o negócio aqui. Acabou, tá vendo? Acabou, chegou mesmo, Tamires, tá aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí vocês dão uma treinada, né? Treina nessa máquina aqui, aí vocês já vão pegando a prática, tá? Para fazer a tela grande assim, eu apertei F11, tá? Para deixar essa tela grande aqui, ó. Beleza. Tá? Aqui fica aquela tela tipo padrão do YouTube, sabe? Beleza. Quando você senta, a tela grande, tá? O F11 ali. Beleza. Tá? Então, beleza. Já até pediu para a máquina é tão real que até pediu para atualizar a máquina virtual. Agora deixa eu ver. Que senha que ele vai me pedir agora para atualizar? Deixa eu ver. Nenhum. Que senha que eu vou dar para uma máquina virtual atualizar agora? Que está no Google. A senha do login do seu login do Google. Não, sei lá. Não pode, né? Imagina se fosse. Interessante. Depois deve ter. Eu vou dar uma olhada nessa extensão. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, versão. Desenvolvedor. Talvez esse cara pode ter deixado em algum lugar a senha. Mais informações. Ou ele deixou. Não, ele não vai deixar. O administrador não vai deixar em branco. Ele vai ter que. Ele não pode ser branco. Ele vai recusar. Alguma senha ele deu. 1, 2, 3.
Alguma senha ele deu. Se vocês acharem, me passem aí. Beleza. Tá bom? Beleza, professor. Aí fica uma Fechou. maneira bem fácil de vocês poderem utilizar aí. Tá bom? Tá bom. Aí Beleza, semana que professor, vem a valeu. gente começa tirando dúvida, eu apresento de novo esses principais conceitos e a gente vai para a parte mais pesada, que é essa parte do final do slide, que é aquela parte de roteamento de pacotes. Tá bom? Beleza. Então é isso Beleza. aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Bom descanso aí. Uma boa quarentena. Pra você também, professor. Boa noite aí. Boa noite, Professor, Mário. Precisando de alguma coisa, Boa manda noite, e-mail valeu aí, tá? Ah, beleza. Qualquer coisa, se tiver algum apontamento no trabalho também, avisa a gente. Tá, eu vou ler amanhã e aí eu te dou um feedback, tá? Beleza. Beleza, Valeu, valeu, professor. professor. Até mais. Boa noite aí, Valeu. bom descanso. Boa Espero que noite. tenha gostado da aula aí. Com certeza. Muito bom, valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, amor.